Pai, bom dia. Eu queria começar essa manhã com você que está aí ouvindo de um jeito especial, porque tem um versículo na Bíblia que talvez seja o mais conhecido de todos. A gente já viu ele em camiseta, em placa de estádio, em parede de igreja, em foto de perfil. E justamente por ser tão conhecido, às vezes, a gente perde o impacto dele. A gente lê e nem sente mais. Vira frase decorada. E é uma pena, porque esse versículo é uma das declarações mais lindas que já foram feitas sobre o coração de Deus. É o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha, eu queria que você ouvisse esse versículo hoje como se fosse a primeira vez. Esquece o que você já leu, o que você já ouviu na igreja, o que você sabe de cor, e escuta de novo, devagar, porque Deus amou. Esse é o começo de tudo. Antes de qualquer pedido seu, antes de qualquer mérito, antes de você ser bom o suficiente, antes de você se arrumar, antes de você acertar mais do que errar, Deus amou. Esse amor existiu primeiro. Esse amor não foi resposta a nada que você fez. Esse amor é o ponto de partida. Então respira fundo agora e deixa essa verdade descer da cabeça para o coração. Você é amado, não pelo que você fez, mas pelo que Deus é. E essa é a verdade que vai sustentar o seu dia hoje. Se essa palavra está te fazendo bem, se inscreve no canal Tempo com Deus. É um clique simples e pode ser que amanhã, em algum momento difícil, esteja aqui uma palavra esperando exatamente por você. Pai, eu queria orar por aquela pessoa que está ouvindo agora e que carrega uma sensação de não ser amada o suficiente. Porque tem muita gente que cresceu ouvindo que ia ser amada se fosse boa, que ia ser aceita se fosse perfeita, que ia ter valor se entregasse o que esperavam dela. E aí essa pessoa se acostumou a viver provando todo dia que merece existir, que merece estar onde está, que merece ser olhada com carinho. E é uma vida cansativa, Pai, porque o tanque do amor humano nunca enche, sempre tem um furo em algum lugar. Mas o teu amor é diferente. O teu amor não é prêmio, é presente, não é troféu, é herança. Não vem porque a pessoa mereceu, vem porque o Senhor é assim. E o João 3,16 prova isso quando diz: Deus amou o mundo. Não amou só os santos, não amou só os arrumados. Amou o mundo, esse mundo bagunçado, errado, perdido, cheio de gente que tropeça toda hora. Esse mundo onde essa pessoa está, esse mundo onde estamos todos. Foi esse mundo que o Senhor amou. E foi por essa pessoa, especificamente, que o Senhor mandou o Filho. Senhor, eu peço que essa verdade chegue hoje no lugar certo, naquele cantinho da alma que ficou ferido pela sensação de não ser suficiente. Que o teu amor preencha o que ficou vazio. Que ele cure o que ficou machucado. Que ele responda perguntas que essa pessoa carrega há anos sem nunca ter encontrado resposta. Pai, o versículo continua e diz que o Senhor amou de tal maneira, e eu paro nessa expressão, porque ela não é descritiva, ela é absurda. É como se a Bíblia dissesse: olha, eu não consigo nem explicar o tamanho desse amor com palavras. Foi de tal maneira, de um jeito que você não consegue medir, de um jeito que ultrapassa qualquer comparação humana. E o Senhor sabe que tipo de amor a pessoa que está ouvindo conhece. Ela conhece o amor que vai e volta, que tem condição, que se ofende fácil, que cobra, que esquece, que abandona quando aperta. É o amor que ela aprendeu. É o amor que está disponível por aqui na maioria das vezes. Mas não é esse o teu amor, Pai. O teu amor é de tal maneira. É um amor que ficou, que persistiu, que não desistiu nem quando a humanidade inteira virou as costas. Que enviou o que era mais precioso, o Filho, para resolver de uma vez o que estava perdido. E eu peço, Senhor, que essa pessoa hoje sinta esse amor. Não só entenda intelectualmente, sinta,
que ela perceba que está sendo abraçada por um amor que não é deste mundo, que cobre, que cura, que aquece, que acolhe sem condição. O versículo segue e diz: deu o seu filho unigênito. E isso, Pai, é uma coisa que eu acho que a gente fala muito, mas sente pouco. Imagina o peso do que foi dado. Não foi um anjo, não foi um profeta, não foi uma mensagem, foi o Filho, o único, o amado, aquele que estava com Deus desde o princípio, aquele que era e é Deus. Foi esse que veio, por mim, por você, por essa pessoa que está aqui agora. E quando a gente entende o tamanho do que foi dado, a gente entende o tamanho do nosso valor, porque o preço pago revela o quanto o objeto vale. E o preço pago por essa pessoa que está ouvindo foi a vida do Filho de Deus. Quanto será que ela vale então? Não importa o que o mundo diga, não importa o que ela mesma pense de si, não importa quantas vezes ela errou, o preço que Deus pagou por ela mostra o tamanho do amor, mostra o tamanho do valor, mostra o tamanho do propósito. Senhor, eu declaro agora sobre quem está ouvindo: você não é descartável, você não é segunda opção, você não é peso, você foi tão amado que Deus mandou o Filho por você. E se foi assim, então você importa profundamente, eternamente, para sempre. Se você está com algum pedido específico no coração, escreve nos comentários agora. Pode ser uma palavra, pode ser um nome, pode ser uma situação. Eu quero orar por você de verdade. Pai, o versículo continua e diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele. Olha o tamanho dessa porta. Não é todo aquele que merece. Não é todo aquele que conseguiu. Não é todo aquele que nasceu na família certa, que teve a educação certa, que cometeu poucos erros. É todo aquele que crê. Só isso. A porta é simples, a porta é larga, a porta cabe à pessoa que está ouvindo essa oração agora, do jeito que ela é, com a história que ela tem, com as feridas que carrega, com os erros que cometeu. Senhor, eu peço por aquela pessoa que está achando que está longe demais para voltar. Aquela que olhou para trás e contou os tropeços e concluiu que deu trabalho demais, que estragou tudo, que perdeu a chance. Pai, essa pessoa precisa ouvir hoje que a porta ainda está aberta, que o filho pródigo voltou para casa todo sujo, todo quebrado, todo arrependido, e o pai correu na direção dele antes mesmo dele terminar o discurso de desculpas. Esse é o teu coração, Pai. Esse é o coração que enviou o Filho, e é o coração que hoje está estendendo a mão para essa pessoa, dizendo: vem. Volta para casa, vem do jeito que você está. E o versículo termina dizendo: mas tenha a vida eterna. Vida eterna. E aqui, Senhor, eu queria desfazer um mal-entendido, porque muita gente acha que vida eterna é só o céu lá na frente, é só depois que a gente morrer. E é, sim, mas vida eterna começa agora. Quando a pessoa crê, a vida eterna já está dentro dela. Já está pulsando, já está mudando o jeito de ver tudo. Vida eterna é viver com Deus. E viver com Deus muda o presente. Muda como a gente acorda. Muda como a gente enfrenta as coisas difíceis. Muda como a gente reage quando a notícia chega. Muda como a gente trata as pessoas. Muda como a gente vê a si mesmo. Vida eterna é uma qualidade de vida que começa aqui, no meio do caos, e que continua para sempre. Pai, eu peço que essa pessoa hoje experimente um pouquinho dessa vida eterna na prática, que no meio do dia comum dela, ela tenha um momento de Deus, uma paz que não combina com a circunstância, uma alegria que aparece sem motivo aparente, uma força que ela sabe que não é dela, que ela perceba: isso é Deus. Isso é a vida eterna pulsando dentro de mim. Isso é o que me diferencia de quem não conhece o Senhor. Senhor, eu oro pela família dessa pessoa, pelas pessoas amadas que ainda não conhecem esse versículo do jeito que precisa conhecer.
por aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele amigo. Que essas pessoas também sejam alcançadas. Que o Senhor mande pessoas, situações, palavras, sinais do jeito do Senhor, na hora do Senhor. Que ninguém da família dessa pessoa fique de fora desse amor que veio para todos. E enquanto a resposta dessas vidas amadas não chega, sustenta a oração dessa pessoa. Não deixa a fé esfriar. Faz ela continuar interferindo, continuar acreditando, continuar lutando em oração, mesmo quando os olhos não veem nenhum sinal de mudança. Pai, eu oro pela rotina dessa pessoa hoje, pelo trabalho que vai enfrentar, pelas pessoas que vai encontrar, pelas decisões que vai precisar tomar. Que tudo seja vivido à luz desse versículo. Que ela vá para cada situação lembrando: eu sou amado, eu sou cuidado, eu pertenço a alguém, eu não estou sozinho aqui. E que essa consciência mude o jeito como ela responde, como ela reage, como ela age. Que ela seja luz hoje, Pai. Não porque tenha que ser, mas porque já é. Porque quem foi tocado pelo amor de Deus não consegue não brilhar. O brilho vaza. Vaza no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de tratar quem cruza o caminho. Antes de a gente terminar, escreve aí nos comentários a sua cidade e o seu estado. Quero saber de onde você está orando essa manhã. Quero ver pessoas de cada canto desse Brasil parando para absorver o João 3,16 hoje. Escreve lá. Você faz parte desse momento. Pai, eu fecho essa oração com o próprio versículo, porque tem palavra que não precisa ser melhorada, só precisa ser repetida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que essa pessoa vá para esse dia hoje carregando essa verdade gravada por dentro. Que quando o dia ficar pesado, ela lembre: eu sou amado. Que quando alguém disser uma palavra dura, ela lembre: eu sou amado. Que quando a culpa do passado tentar voltar, ela lembre: eu sou amado, e por isso o Filho veio. Que quando o medo do futuro tentar paralisar, ela lembre: eu sou amado, e o Pai não deixa o Filho cair sozinho. Que esse versículo deixe de ser frase decorada e vire experiência viva. Que ele deixe de estar na cabeça e ocupe o coração. Que ele transforme o jeito como essa pessoa olha para ti, para ela mesma, para os outros, para a vida. Cuida dela, Pai, como só o Senhor sabe cuidar, com aquele amor de tal maneira que não cabe em explicação. Em nome de Jesus. Amém.